Então, vamos lá. Bom dia, gente. Começando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos contar um pouquinho, Isa, para o pessoal aí como é que foi a nossa história, né? Muito em A cima nossa história. com essa toque maravilhosa que acabou de acontecer aí do Eric. Então, gente, prazer. Bom dia. Meu nome é Isadora. Minha primeira vez no TDC aqui junto com o Curado. E um segurando a mão do outro, vamos embora. Hoje eu sou Agile Coach no PicPay e eu falo aqui do Espírito Santo, falo mais precisamente de Vila Velha. Eu me considero uma pessoa itinerante, inquieta, e foi isso que me fez me descobrir no mundo da tecnologia. Eu sou o Daniel Curado, o pessoal me conhece mais pelo sobrenome, Curado. Sou pai, marido, filho, sou dono de pets, gosto de um bom churrasco, gosto de tocar um violãozinho de vez em quando e praticar esportes. Meus últimos aprendizados aí têm sido as habilidades paternais. Minha filhinha vai fazer 1 ano, dia 3, agora sexta-feira. E gosto da apresentação Saiu? E cuidar de plantas. Engraçado, né? Quando a gente estava ouvindo aqui a palestra do Érico, o quanto que ela se conecta aqui com a nossa. E espero que a gente consiga passar um pouco para vocês da nossa trajetória. Como foi para a gente vivenciar, né, tudo isso. Eu, por exemplo, desde o começo da minha carreira profissional, eu não tinha muita ideia de aonde eu queria chegar. Né? Eu sabia sempre que eu precisava sair da onde eu estava e ir para um passo à frente. Né? Porque o meu propósito sempre foi, eu preciso ser feliz, é a felicidade. Então, o primeiro passo aí nessa jornada foi a conexão com princípios e valores. Né? Então, quais foram esses meus primeiros passos? Eu vim da carreira de desenvolvedor, trabalhei ali, passei por Fundação Bradesco, eu sempre olhava muito ali para dentro do time, né? Fazendo conexões, tentando ajudar. Então, meu mundo era muito ali no operacional. Desde a escola, quando eu fiz o curso ali de computação, queria entender como as coisas funcionavam. Por isso que eu fui atrás e virei o programador. Então, já ali, aquela motivação me puxou a entender, a curiosidade, como aquilo funcionava. Né? Aqui uma foto de uma comemoração com um time da CIT, uma empresa de consultoria grande aí de Campinas também. E eu comecei a perceber que eu gostava de conectar ali o produto que a gente estava desenvolvendo com o time, né? Tinha muito ruído, sempre algumas entregas ali não fazia sentido, e essa minha facilidade de comunicação despertou ali interesse de algumas pessoas que falaram, poxa, por que você não experimenta fazer esse curso aqui, né, para você ser uma referência, uma liderança e ajudar a gente a criar melhores produtos. Então, essa necessidade, essa curiosidade me levou a fazer um curso para Scrum Master, e o meu foco era Scrum by the Book mesmo. Colocava embaixo do braço ali, ritos, entregas, blindagem do time. Né? Eu tinha que ajudar as pessoas do meu time a ser feliz, não só eu. Agora eu já estava externalizando a minha felicidade. Eu queria que todo mundo do meu time fosse feliz. O que eu aprendi nessa época? Né? Que eu não entendia muito de negócio, sim, estratégico, né? Aquela coisa mais, a negociação do projeto. Inclusive, eu não gostava de me relacionar com esses executivos na época. E o meu propósito passou a ser blindar o time a qualquer custo. Né? Aquele fator de proteção, o paizão mesmo. Né? Foi aí que depois de algum tempo eu falei, bom, eu preciso dar uma mudada aqui, que algumas pessoas estão me falando algumas coisas que não estão gerando conexão. Acho que eu preciso evoluir. Né? Então eu resolvi sair do interior aqui de Campinas, São Paulo, e resolvi ir para a capital. Todo mundo que eu prestava serviço era na capital. Então conversas difíceis, aquelas negociações, né? Era talvez mais negociações de contrato do que conversar, né? E eu precisava entender. Eu entrei numa empresa de produtos e rapidamente eu tive além de eu para equalizar meu conhecimento, né? Eu fui atrás de um MBA em gestão de projetos, apesar de já estar ali no mundo de agilidades, eu fui fazer o projeto mesmo, PMBOK, porque eu precisava entender de escopo, precisava entender de tempo, custo, contrato, todo mundo, um mundo que as pessoas falavam comigo e eu não entendia. Né? E ao mesmo tempo que eu entrei nessa empresa, eu
Fiz a minha inscrição no curso, eu tive a minha primeira decepção ali de carreira. Eu fui mandado embora, né? E aí eu vi que o meu mundo estava muito limitado. O meu conhecimento estava limitado. O que eu aprendi? Aprendi que eu não era bom o suficiente. Eu criei essa hipótese na minha cabeça. Que eu não servia para a área de TI, que tudo que eu tinha vivido até o momento era uma ilusão, que eu não era bom. Eu fui descartado como se eu fosse um nada. E aquilo me causou um princípio de depressão. Hoje eu me sinto muito confortável de compartilhar e quero que isso ajude vocês, tá? Vocês que estão nesse momento de pensar em transitar de carreira e tudo mais. Foi aí que, numa oportunidade, eu passei por um próximo passo da minha vida. Eu pensei, eu vou pivotar. Não quero mais esse mundo de tecnologia, não quero, esquece tudo que eu vivi. Eu vou empreender. Não sei quem aí já assistiu o seriado do Sócio, do Marcos Lemonis, então eu achava que assistindo aquilo eu ia virar um empreendedor, eu era um empreendedor. Então aqui eu trouxe duas fotos de 2 momentos que eu tentei empreender. As fotos mais à esquerda tem eu aqui, inclusive eu acabei não me descrevendo, tenho aproximadamente 1,80 m, 83, tenho 100 quilos, sou uma pessoa reforçadinha, moreno, do cabelo curto. Então, ali eu estou numa foto com uma touquinha higiênica e uma luva e também higiênica para manipulação de produtos naturais. Foi a minha primeira tentativa de empresa, ela chamava Bem Feliz. Eu tinha produtos a granel, em que eu empacotava, pesava e comecei a testar localmente, sempre com o conceito de MVP na cabeça, não exploguei totalmente. E comecei a fazer algumas pequenas vendas, tentativas ali de venda. Tem uma foto um pouco mais à esquerda de uma série de produtos que eu acabei comprando, mais à esquerda ali um display que eu pedi para criar, que era para ter uma exposição desses produtos, tem um cardápio ali também. A foto mais à direita tem a segunda empresa. A primeira não deu certo, eu desisti, consumi todos os produtos, também não deu certo, porque eu continuei sempre reforçadinho. Que chamava, a da direita se chama Dona Azul. Era uma empresa que ela já existia e eu comprei ela por um preço super barato. Ela era focada em sapatilhas para o público feminino. Eu acredito sempre que o público feminino tem um alto volume de consumo de produtos ali de beleza, de acessórios, e sempre me encantou. Minha esposa consome bastante, então achei que tinha uma sinergia e resolvi experimentar. Tem fotos ali de algumas sapatilhas e algumas propagandas que eu fiz ao longo dessa pequena jornada também. Foram momentos diferentes, Como eu tinha sido mandado embora, minha esposa foi convidada a ir para o Nordeste, eu fui junto e eu precisava fazer alguma coisa, resolvi experimentar essas duas fases, O que eu aprendi ali? Que empreender não é fácil. Sozinho, menos ainda. Então é muito difícil, é um outro mundo. E aí eu aprendi que eu era mais consumidor de produtos naturais na época, que minha esposa era consumidora desses produtos, mais do que eu queria produzir e comercializar. Então eu precisava dar um próximo passo na minha vida. E aí o próximo passo era o autoconhecimento, como bem falaram aqui, Quem eu sou? Quem que é o Daniel? Parecia que eu não me conhecia mais. Do que eu gosto? O que eu gosto de ter, de fato? E o que eu gosto de fazer? Isso é uma pergunta fundamental para a gente que está aí trilhando uma carreira, E aí eu fui em busca de ajuda. Levantei a mão, pedi ajuda. Essas são 2 pessoas maravilhosas que eu não podia deixar de citar. A primeira mais à esquerda é a foto da Luciana. Ela é uma psicoterapeuta lá de Recife. Ela me ajudou na parte da minha vida, vida pessoal. Me ajudou na jornada do autoconhecimento, quem era o Daniel, quais eram os meus princípios e valores, porque eles já estavam desacreditados, Tudo começou no gatilho lá com a minha demissão, a forma como tudo ocorreu. A pessoa mais à direita é a Vanessa Kilfi, que é uma coach de carreira. Eu sempre fui muito reticente, Mas eu resolvi me permitir experimentar e garanto que foi a melhor coisa que eu fiz para mim, na minha vida. Me ajudou muito a me desafiar, a sair do status quo e ir em busca do que eu queria. O que eu aprendi com essas 2 pessoas? Que nós não somos obrigados a ser iguais uns aos outros. As empresas não são iguais umas às outras. São diferentes, pessoas são diferentes. A gente até brinca,
não se compara uma uva com uma melancia. Até quando a gente vai falar em story reports, a gente usa algumas brincadeiras, né? Animaizinhos, grandes, pequenos. Somos todos diferentes. E cada um tem o seu match, tem o seu encaixe. E tudo bem, né? E eu, para mim, aprendi que nem tudo se resume a dinheiro. Esse machismo estrutural que nos obriga a ser o homem da casa, a comparação que a gente tem com outras pessoas, né? Status, poder, redes sociais aí nos colocando imagens à prova a todo momento. Então, eu consegui me desapegar. Eu falei, para mim não é sobre dinheiro, realmente é sobre felicidade. Foi quando eu me permiti para uma próxima etapa da minha vida. Que foi que eu chamei aqui de evolução, né? Só aprende aquela pessoa que não tem medo de errar. Se a gente não se arriscar, se a gente não tentar, a gente não vai saber. E fez muito sentido muitas frases que a gente fala que é clichê, né? Quem não arrisca não petisca, coisas desse tipo. Mas vale ter um arrependimento pelo aquilo que a gente fez do que a gente deixou de fazer, né? Aqui sou eu em duas fotos, né? Primeira ainda em Recife, eu estou ali à beira-mar, depois de ter passado por algumas consultas ali com a Luciana, ter resgatado meus princípios e valores. Ali a fotinho mais abaixo foi quando a gente mudou, a minha esposa fazendo de tudo, porque ela viu o momento que eu estava ali, de princípio de depressão, para me receber bem lá em Recife, e tudo isso. Então eu agradeço muito a Núria, minha esposa, que provavelmente vai assistir essa talk aqui depois. E eu consegui me permitir a voltar para o mundo de tecnologia. Eu consegui entrar para uma empresa de produtos chamada SWAT, né, que era onde eu tive o contato com agilidade em escala. Eu ouvia falar de SINF, DED, LESS, etc. e tal, mas nunca tinha experimentado, não fiz o curso. Mas eu fui ter contato, fui estudar quando eu tenho contato. Só consigo estudar quando eu tenho ali o mundo real, onde eu consigo colocar as coisas à prova, entender melhor. Né? E a outra empresa, eu sempre gostei muito do Gira. Gira é o ame ou odeio, né? Eu sou da turma que ama. Então, por ter esse conhecimento, também fui convidado para ser um consultor em Gira, onde eu fazia instalação, configuração. E aí eu percebi que eu gostava mais de usar a ferramenta do que ser uma pessoa consultora, né, para dar treinamentos repetidamente sobre o mesmo produto. Né? Não era isso, eu gostava de consumir, não gostava de fazer. Então, me permiti testar. O que eu aprendi? Aprendi que eu quero aposentar na praia, gente. Sucesso. Eu sou praieiro, gosto. Quem não quer, né? Quem não quer. Que o Nordeste é o povo mais cultural que eu conheci na minha vida. Um povo muito receptivo, maravilhoso. Se tiver alguém aqui do Nordeste em geral, porque eu morei ali em Recife, mas conheci praticamente todo Pernambuco, todas as capitais ali eu viajei, e morei também um ano em São Luís do Maranhão. Né? E eu aprendi que eu realmente gostava de ajudar as pessoas. Exercitei muito isso lá, e eu vi que era isso mesmo que eu gostava. E aí, eu, na volta para São Paulo, né, próxima etapa ali da evolução, eu me permiti voltar ali para alguns eventos, foi onde eu consegui ter um contato ali com o stand da PagSeguro, né, e eu consegui passar num processo seletivo, me tornei Agile Master, vi que eu ainda tinha muito a aprender sobre visão sistêmica, sobre gestão 3.0, né? Começar ali princípios de mentorar outras pessoas, e a jornada ali que eu passei pela PagSeguro me permitiu me criar uma ponte para vir para onde estou hoje, que é a PicPay, atuando como Agile Coach, onde eu consigo não estar só no operacional, mas também no tático e no estratégico, né, transitando entre as três camadas com mais autonomia e com propriedade, né? Com tudo aquelas dúvidas que eu tinha lá no passado, no meu começo de carreira, agora estão muito mais claras, né? Agora eu preciso conhecer do negócio, eu preciso entender e interconectar todas as pontas e áreas. O que eu aprendi agora com esse resgate, vamos dizer assim, com essa evolução? Que o medo só me impediu de aprender mais rápido. Se você aí está com medo, garanto, não tenha. O máximo que pode acontecer é dar errado. Como o Eric falou, a gente volta, tenta de novo. Né? Eu aprendi que eu sou o meu pior inimigo. Eu fico criando hipóteses na minha cabeça que me impedem de evoluir. Né?
E eu aprendi também nessa época que feedback é um presente. Então, saiba muito bem o que fazer com esse presente. Descarte aqueles que não te fazem bem. Potencialize a sua evolução com aqueles que te fazem bem. E não tenha medo de se jogar. Eu falo muito isso para a Isa, né, Isa? Segura na minha mão e vamos se jogar. Vamos vir aqui para o TDC e vamos compartilhar essa história, porque eu acredito que tem gente que Essa frase é minha também. Não tem medo de se jogar. Se joga, só vai. É isso, muito bom. Aqui tem algumas fotos na esquerda com o pessoal do PagSeguro e aqui mais abaixo com o pessoal da PicPay, esse time maravilhoso que eu estou atualmente. Queria agradecer a todos eles. O que eu queria deixar, então, de lições aprendidas da minha jornada, né? Novamente, não tenham medo de pedir ajuda. Isso não é vergonhoso. Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém nasce sabendo tudo, não, gente. Tá? Conheça a si mesmo. Primeiro passo. Tá na dúvida se é isso que você quer? Dá um passinho para trás, pede ajuda, reconheça a si mesmo. Tem um monte de gente querendo ajudar. Inclusive, nós aqui estamos aqui para ajudar vocês. Não tenha medo de mudar. Tenha medo de ser mudado. Não se submeta a situações. Não deixe as pessoas mudarem seus princípios e valores. Né? Parem de se comparar. Se comparar com os outros é a certeza da infelicidade. Guie-se pelas suas necessidades. Eu preciso, eu tenho essa necessidade aqui. Eu tenho um caso que eu tenho que me basear por essa necessidade. Mas nunca deixe de se basear pelos seus valores. Não se submeta a coisas que vão contra os seus valores. E por último aqui que eu queria deixar. A meta e o seu objetivo são seus. A meta é sua, o objetivo é seu. O sucesso depende exclusivamente de você. O fracasso também. Pode parecer forte, mas o que eu quero dizer aqui é: se você está incomodado, levanta da cadeira e vem. Tem um mundo de oportunidades para todo mundo. É isso. Vai lá, Isa. E não tenha medo, né? Não tenha medo de mudar. É isso. Obrigada, Curado. Bom, sigo daqui agora contando um pouco mais para a minha trajetória. Eu não comecei na área de tecnologia, eu fiz vários caminhos até chegar aqui, e um caminho bem atípico, mas eu vou contar para vocês. Eu sempre soube onde eu queria chegar, mas eu não sabia qual o caminho, como percorrer esse caminho. O meu propósito era ter uma carreira onde eu me identificasse com o que eu faço e me sentisse realizado e motivado em fazer o que eu faço. E mesmo sem saber como eu ia fazer isso, eu comecei de alguma forma. E eu comecei no teatro. Sou formada em artes cênicas, sou atriz, produtora, trabalhei muitos anos com produção cultural, produção teatral, e aí eu trouxe 3 fotos desse momento da minha vida, uma eu no palco, a outra na época do TCC, ali consumindo informações para escrever o artigo, e a outra no meu ambiente de trabalho, né, como eu trabalhei com produção de espetáculos e tudo mais. E aí eu comecei no teatro seguindo conselhos, sabe, quando você termina o ensino médio e vai para a faculdade, que as pessoas falam, faz o que você ama, que não sei o que lá e tal. Pois é, fui fazer o que eu amo. Mas na prática eu descobri que não era tão simples assim. O teatro me ensinou muito, sem dúvida. Me ensinou o trabalho em equipe, já que eu trabalhava com várias equipes, né, de montagem de cenário, de som, de vídeo. Me ensinou a ter jogo de cintura, um pouco mais de tolerância, empatia. Mas ele me trouxe um ponto fraco que me incomodava muito, que era a instabilidade financeira. Eu não sabia até onde eu podia contar, sabe, com o suor do meu trabalho, assim, eu não era sempre que tinha trabalho, então isso me incomodava. Mas foram 5 anos na área e trabalhando até eu ter certeza que, cara, eu venci essa fase, para mim não dá mais, eu preciso voltar e fazer outra coisa. E aí foi quando eu saí do teatro e fui para o direito. E aí faz um loop, assim, né, na cabeça de todo mundo. Como assim ela saiu do teatro e foi pro direito? Que menina doida. Mas a minha cabeça fazia muito sentido, sabe? Quando eu pensava no direito, eu me via como advogada, me via atuando. E eu pensava, cara, para eu ser uma boa advogada, eu preciso saber atuar. Eu preciso também entender a dor do meu cliente, como que eu vou levar isso, sabe, para as pessoas resolver os meus problemas. Então, eu juntei esses 2 lados, assim, né? Eu já tinha formação em teatro, falei, vou me formar em direito. E aí eu achei que eu ia ser capaz de me conectar ao meio do direito, no meio do direito, né? Porque em si, o direito em si é muito bonito, mas na prática não é bem assim. E aí, logo no meu primeiro período de faculdade, eu já fui estagiar no Tribunal de Justiça, fiquei 2 anos, então eu já vi a prática ali na minha cara, né? Tive a oportunidade de trabalhar, né, com vara de família, e na vara criminal, especializada em violência doméstica.
Então, eu vi ali a realidade no dia a dia. E depois desses 2 anos eu entrei no escritório particular, né? Fui trabalhar com direito tributário. Então, aí que a coisa apertou mais ainda e eu falei, cara, isso daqui não é para mim. Um ambiente super arcaico, super burocrático, não tem nada a ver comigo. Agora eu entendo o espanto dos meus amigos um pouco quando eu falei, tô fazendo direito, pessoal, cara, como assim? Mas se eu tivesse escolhido permanecer, eu poderia ter uma carreira dentro de um leque que o direito proporciona, né? Um leque de oportunidades. Mas eu não estaria feliz, sabe? Eu não, assim como eu não estava, porque não tinha nada a ver comigo. Eu estaria, sim, uma carreira, eu poderia ter uma estabilidade bem maior do que eu teria no teatro, mas eu não estava feliz ainda. Não era o que me conectava. E aí foi quando eu entrei no PicPay, né? Estou aqui no PicPay há 2 anos e meio. E quando eu entrei no PicPay, foi uma fuga, assim, no início, né? No início foi, tipo, uma nova oportunidade, vou sair do direito, vou entrar nesse emprego, e entrei. E aí, quando eu entrei no PicPay, eu me encantei pelo aquele mundo novo que até então era desconhecido para mim. Na época, eu era uma startup virando uma fintech, estava crescendo para caramba, é aqui do meu estado, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer o exercício de observação. Comecei a observar o ambiente que eu estava inserida e entender aquele contexto que eu estava ali. Eu entrei como analista de prevenção à fraude, né? Mas eu sabia que ia ser uma coisa temporária, porque eu entrei já com o intuito de, cara, eu quero criar uma carreira aqui dentro. Eu vou ver onde que eu consigo me encaixar. E aí, conforme foram passando os dias, que eu fui me ambientando ali ao emprego novo, eu fui vendo a área de tecnologia. E era a área que mais contratava na empresa, que crescia muito. Então eu falei, cara, estão precisando de gente para trabalhar. Mas o que a área de tecnologia faz? Eu não sei, eu quero saber. E aí eu comecei. Ia lá na sala do pessoal de tecnologia, fazia amizade, chamava alguém para tomar um café, alguém para almoçar e trocava ideia, e ia perguntando. Comecei a ver muitas mulheres também entrando na área de tecnologia, mulheres desenvolvendo, então me senti representada. Eu falei, opa, peraí, tem espaço para mim aqui. E comecei a entender o que é aquilo. Nesse meio tempo, eu troquei de área, eu saí da prevenção à fraude, fui para a chargeback, que é uma outra área também da prevenção à fraude, e continuando conversando com as pessoas, mostrando para elas que eu queria algo mais, que eu queria trocar de área, sempre mostrei, sempre deixei claro quais eram as minhas intenções. Eu tenho um irmão mais velho, que muito me inspira também, e ele fez uma transição de carreira depois de anos formado como engenheiro, ele se tornou desenvolvedor, e aí eu fui lá perturbar esse meu irmão, ficar perguntando para ele coisas sobre tecnologia, sobre como é desenvolver, e se ele achava que eu me daria bem e tudo mais. E aí, nas nossas ricas conversas, que a gente teve várias, ele falou, cara, você já ouviu falar sobre metodologias ágeis? Dá uma estudada, dá uma lida, procura saber mais, vê se você acha legal, e eu acho que tem a ver com você, dá uma lida. E aí eu comecei a estudar. Comecei a me interessar, comecei fazendo os cursos assim gratuitos ou de plataforma que o valor era bem baratinho, só para poder entender o contexto. Comecei a ler livros. Eu falei, cara, gostei, estou gostando disso. E aí o próximo passo que eu fiz foi tentar aplicar aquelas coisas que eu estava absorvendo de conhecimento no meu dia a dia. Entender como que aquilo que eu estava estudando sobre as metodologias ágeis, sobre o Scrum, sobre o Kanban, como os ritos se encaixavam no meu dia a dia. E foi aí que eu me encontrei, de certa forma, na tecnologia, né? Dentro do próprio PicPay, eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu sou Agile Coach, mas essa transição não foi florida e linda como eu estou contando, assim. Foram anos, né? Foram bastante tempo, bastante dedicação. Mas, sem dúvida, o que me norteou a chegar até aqui foi o autoconhecimento. Assim como o Curado falou aqui agora, assim na palestra anterior, como foi falado também, o autoconhecimento ele é a chave para o processo de mudança que você quer. Porque quando você se conhece, quando você permite se conhecer, você passa a entender melhor quem é você, o que você quer, onde você quer chegar, e ela te leva a desenvolver o seu potencial, sabe? Então, quando eu parei para pensar onde eu quero estar aqui dentro, onde tem espaço para mim, eu parei pensando, o que eu tenho de bom para oferecer e onde que eu me encaixo, sabe? E aí eu foi fomentando ali na cabeça, quais são as habilidades que eu tenho, o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem,
sabe? O que me conecta. E aí, cara, a cabeça vai pegando fogo, você vai pensando, você vai se descobrindo. É um processo, não é fácil, mas é um processo, né? E o que eu aprendi nisso tudo é que o propósito precisa estar ligado à sua essência, muito à sua essência. Não adianta você fazer algo que não está ligado com o que você vive, com quem é você. Aí eu conto um pouquinho como foi fazer essa transição, né? Então, como eu falei anteriormente, eu busquei conhecimento sobre a área que eu queria, então eu comecei a estudar as metodologias ágeis ali, achei muito interessante, então eu foquei ali no Scrum, no Kanban, no Agile e tudo mais. Eu comecei a participar de comunidades, entre elas Mulheres Agilistas, que foi uma que me recebeu super bem, e aí eu conheci, todas me receberam super bem, mas as Mulheres Agilistas, acho que por ser uma comunidade de mulher e tudo mais, e você vê ali a representatividade na tecnologia, sabe? Foi a que mais me conectou. E aí conheci novas pessoas e vi pontos de vista diferentes através da comunidade, o que me trouxe mais contexto também. Estudei e investi o meu tempo e o meu dinheiro também, porque é um investimento. Então, eu comecei ali fazendo os cursos mais baratos para entender o contexto, para entender se era aquilo mesmo que eu queria, de baixo custo. Depois já fui apostando em cursos que iam me dar um norte maior, que iam me dar um entendimento maior daquilo que eu estava buscando. E aí foi quando eu tirei as primeiras certificações, e aí você não para mais, né? Você quer o conhecimento a todo tempo, né? E aí eu comecei dessa forma. Tive a oportunidade ímpar de fazer a mentoria com a Jéssica Ferrari, que é agilista também, que, cara, está sendo uma experiência incrível, porque ainda sou mentorada dela há quase um ano, e virou minha amiga, uma parceria incrível. A Jéssica me ensina muito, e mentoria ajuda demais a você entender todo esse contexto, tudo que você vai viver no dia a dia. Então, se a Jéssica estiver aí assistindo, Jéssica, muito obrigada. Esse biscoitinho foi para você, que você é maravilhosa. Tá aqui te ouvindo, sim. Ó. E passei também a consumir conteúdos através de podcast. Então, todo o momento que eu podia ter ali de, não estou fazendo nada que, né, comprometa. Em vez de ouvir uma música, eu vou ouvir um podcast. E aí tem 2 podcasts que eu consumo muito até hoje, que é o Agile Girls e o Vamos Fazer Diferente. Então, eu comecei a consumir muito esse material. E aí, fazendo referência aqui ao Simon, né, eu trouxe o livro dele aqui, o Comece pelo Porquê, e explica aqui como o propósito me norteou, né? Então, o propósito, ele move pessoas. É o propósito que faz as pessoas se unirem para ir num jogo de futebol e torcer pelo time, que faz com que pessoas, infelizmente, comecem guerras, enfim, nós somos movidos pelo propósito. E quando a gente tem um propósito claro, a gente cria metas e se desenvolve, sabe? Em busca daquele propósito. Não vale a pena. E não bom, valeu de experiência, né? De aprendizado, mas não vale a pena se enganar com algo que não te conecta verdadeiramente. Então, busca algo que realmente te complemente, sabe? Te conecte. E se eu não sou uma pessoa motivada, se eu não estou motivada pelo que me conecta, como que eu vou motivar outras pessoas? Isso era uma coisa que me incomodava. Porque quando eu estava no ambiente de trabalho, eu não queria ser vista como uma pessoa que, desmotivada. Não, eu queria ser vista como uma pessoa que estava ali, dando o melhor de si. Mas eu não conseguia, porque eu não estava conectada. Faz sentido? Faz todo sentido para mim. Boa, Isa. Será que o Simon pagaria royalties pra gente aí, né? Nem foi combinado, viu, gente? A minha dica aqui de leitura para vocês é o Jogo Infinito, né? Como eu disse ali, se comparar com os outros é a certeza da infelicidade. Então, esse livro traz muito conteúdo rico acerca disso. Pare de mirar a tal da grama do vizinho sempre mais verde. Pare com isso. Olhe para dentro de si. Se pergunta hoje o que você quer, o que você pretende, quais são os seus desejos, quais são os seus valores. E busque a sua felicidade, busque aquilo que você quer na vida. E ainda trazendo referência do Simon, o Simon, naquele livro Comece pelo Porquê, ele traz o Círculo Dourado, que é uma metodologia que é usada por empresas do mundo inteiro para poder definir produtos, né? E também se aplica na vida pessoal. Você também consegue usar o Círculo Dourado através do seu objetivo, começando a responder pelo porquê, né? O porquê que move as coisas.
Então, assim, o que eu deixo para vocês aqui, finalizando, né, que vai acabar o tempo, é que encontrar o porquê é um processo. É um processo e não é fácil. Mas mesmo sendo difícil, ele merece, ele precisa ser percorrido. Boa, Isa. É isso, pessoal. É isso, gente. Muito Espero obrigado que tenham gostado. todas.